nosso bloco de perguntas e já vou mandar a primeira pergunta pro Morê. De onde vem esse termo antissemitismo? Semita, né? De onde vem esse É bem termo? curioso mesmo, porque assim, tem muitas pessoas que estão assistindo, não conhecem sobre Israel, não conhecem sobre o judaísmo, não conhecem sobre nada. Então é bom esclarecer para as pessoas poderem entender, porque a gente tem bastante gente de todo o Brasil e fora do Brasil assistindo também, Sim, né? verdade. Certo. O antissemitismo, ele tem raízes antigas, então, desde os tempos bíblicos, vamos ver o antissemitismo, passa ali pelo Império Romano, Idade Média, até os tempos modernos. Mas o termo antissemitismo é um termo relativamente novo, surgiu no ano de 1879, com um alemão chamado Wilhelm Marr. E esse Wilhelm Marr, ele, né, usou ali como uma forma de expressão, como se fosse um eufemismo, para pegar um pouco mais leve, porque a palavra em alemão utilizada era Judenhass, que era ódio aos judeus. Então, para não ficar colocando no jornal ali a palavra ódio aos judeus, antissemitismo ficou um pouco mais leve. Então, para dar essa suavizada, ele cunhou essa palavra antissemitismo. Então, a partir de então, passou a ser usado para se referir ao ódio aos judeus. É interessante que a palavra semitismo, né, vem de semita, povo semita, faz referência ali, inclusive, ao povo árabe, mas na prática, o termo antissemitismo é exclusivo, aplicado apenas ao preconceito, o ódio contra o povo judeu. Não, muito bom. Os judeus são o povo mais sofredor da história, né? O que mais sofreu a perseguição durante toda a história, na Bíblia, na época de Hitler e tudo mais. Tem muitas histórias, muitos momentos no meio da nossa história humana que os judeus são muito perseguidos. De onde vem esse ódio todo contra os judeus? De fato, o povo judeu certamente é o povo ali que mais sofreu perseguição. Temos, né, outros povos que também passaram por momentos ali de genocídios, mas nada se compara, né, ao que o povo judeu enfrentou. Eu acredito que esse ódio ao povo judeu tem ali diversas origens, né? Nós temos ali uma questão espiritual. Então, se formos olhar nos tempos bíblicos, vamos ver que há uma guerra espiritual com Faraó, a gente vê Ramã, Antíoco IV Epifânio, com Hitler. Então a gente vê coisas acontecendo que não tem explicação. O nível de maldade humana certamente tem alguma questão espiritual. Foi motivado também esse ódio por questões teológicas, porque se formos analisar durante, né, os séculos, infelizmente por teologias equivocadas, até infelizmente dentro do cristianismo, pessoas falando, o povo judeu matou Jesus. Então começaram a pregar muito ódio contra o povo judeu com essa teologia equivocada. Então começaram a realmente essa onda de antissemitismo forte no meio cristão, principalmente ali na era ali do imperial, a era medieval. Então a gente vê um movimento crescente dentro da igreja com ódio contra Israel. Tem motivos econômicos também, porque as próprias escrituras, vamos ver que Deus promete bênçãos, então vamos ver muitas das vezes o povo judeu em épocas de crise prosperando, e por questões ali, talvez por inveja, muitos povos foram despertados ali a ter um sentimento ruim contra os judeus, justamente porque começaram a ver o povo judeu prosperando na terra deles. Então, o povo judeu, em muitos momentos, não tinha ali terra, e aí o camarada ali olhava para o judeu, caramba, ele está aqui na minha terra, tem mais do que eu. Então, aquilo ali acabou despertando também um certo ódio. E um outro motivo também, que talvez tenha sido um dos principais na modernidade, são algumas questões de ideologia política. Então, para tudo que é problema, tem que se ter um culpado. Então, o povo judeu foi muito usado como um bode expiatório. De quem é a culpa? Dos judeus. Aconteceu isso. Quem é o culpado?
foi os judeus. Teorias de conspiração surgiram e em todas elas ali colocavam a culpa nos judeus. Então a gente vê muitos fake news que surgiram como plano de dominação mundial do povo judeu, inclusive alguns que até chamados de libelo de sangue, que foi alguns povos indo contra o povo judeu, argumentando que os judeus usavam sangue de crianças em rituais para preparar ali a matzah, né, que é o pão de Pêssah, o pão da Páscoa. Então são questões absurdas que não tem lógica nenhuma, mas a fake news era lançada, o povo ouvia, ia espalhando, e essas teorias de conspiração cada vez mais fomentava o ódio contra o povo judeu. A gente vê, né, vários movimentos, né, tem uns pogroms, né, que surgiram na Rússia, e ele de forma realmente muito dura, com milhares de mortes, e o que nós temos ali de mais marcante na história moderna, referente ao antissemitismo, é justamente o Holocausto. Então a gente vê Hitler, que nem alemão era, né, nasceu ali no Império Austro-Húngaro, e ele, né, queria ser artista, né, pintor, e acabou não se dando bem, em um momento ali de crise na Alemanha, e a gente vê que quando tudo não estava dando bem, nada dava certo, as pessoas, culpa dos judeus, aí começou. E ele ouvindo isso, culpa dos judeus, ele começou a acreditar naquilo e ensinar também. É a culpa dos judeus, e os judeus começaram a ser culpados de tudo que é coisa ruim que acontecia. Tudo era culpa do judeu e nada de se ter evidência disso. Simplesmente era uma fake news lançada. Na época, a polícia secreta da União Soviética preparou um livro até muito polêmico, que é o tal do Protocolo dos Sábios de Sião, e foi comprovado que foi um livro falsificado, um livro forjado, e ainda assim, por muito tempo, foi usado, inclusive pelo nazismo, para pregar ódio contra o povo judeu. E até hoje esse livro é usado em alguns meios. Recentemente, teve, se não me engano, um canal, né, na Europa que, né, acabou notificando frases do livro. Aqui no Brasil, teve tentativa já de publicar o livro diversas vezes. Então a gente vê que é um negócio ali que não tem pé nem cabeça do que se trata esse livro de forma resumida. Essa polícia secreta da União Soviética tentou elaborar ali uma forma de ata, como se os judeus estivessem participando de reuniões para decidir ali um domínio mundial. E aí eles começaram a forjar. Os judeus, né, se uniram para falar sobre isso.